O médico saiu do quarto com a cabeça baixa. A família Al-Hakim se reuniu no corredor em silêncio, com aquelas expressões fechadas de quem acabou de receber uma notícia pesada demais para carregar em pé. Dentro do quarto, deitado na cama enorme com os olhos fechados e a respiração lenta, estava Zahir Al-Hakim, o sheik, o homem mais poderoso da família. E do lado de fora, encostada na parede do corredor, com as mãos entrelaçadas sobre o peito, estava Isabela, sua esposa. 20 anos, brasileira, casada há apenas 2 meses, ainda aprendendo o nome de cada pessoa daquela família enorme. A sogra se aproximou dela com aquele olhar que Isabela já havia aprendido a reconhecer como teste. "Agora vamos ver do que você é feita", disse a mulher, sem disfarçar nada. O que ninguém ali sabia, nem a sogra, nem os cunhados, nem os assessores enfileirados no corredor, era que Zahir não estava doente. Estava fingindo, para testar a esposa que havia escolhido contra a vontade de toda a família. E a reação de Isabela nas horas seguintes não foi o que ninguém esperava, nem o próprio Zahir. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar o que amor de verdade parece quando ninguém está fingindo. Antes de continuarmos, preciso muito da sua ajuda agora. O YouTube exige 1000 inscritos para eu poder continuar trazendo histórias emocionantes como essa, e cada inscrição faz uma diferença enorme. Se essa história já te fisgou nos primeiros segundos, imagina o que vem pela frente. Se inscreve agora, é gratuito, leva 2 segundos e me ajuda a continuar aqui. Ativa o sininho, deixa o like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos chegar lá. Isabela Cardoso cresceu numa cidade do interior de Goiás, onde o calor era constante e as pessoas se conheciam de um jeito que tornava impossível esconder quem você era de verdade. Era filha única de Dona Marisa, professora de matemática aposentada, e de seu Renato, que havia sido dono de uma pequena mercearia até o coração falhar quando Isabela tinha 14 anos. A morte do pai havia mudado tudo na casa dos Cardoso, não só pela dor que deixou, mas pelo peso prático de uma vida que precisava ser reorganizada, com menos recursos e a mesma dignidade de sempre. Dona Marisa era o tipo de mulher que não pedia ajuda, mas que nunca deixava de ajudar. Depois que seu Renato foi embora, ela voltou a dar aulas particulares, fez conta de cada centavo e garantiu que Isabela não sentisse falta do essencial. Não do supérfluo, porque supérfluo havia acabado junto com a mercearia, mas do essencial. Comida, estudo, carinho e aquela conversa honesta de fim de tarde que Isabela guardava como o bem mais precioso da sua infância. Foi nessas conversas que Isabela aprendeu as coisas que escola nenhuma ensina, que caráter não se compra, que dignidade não se pede emprestada, que a forma como uma pessoa trata quem não pode lhe dar nada em troca diz tudo sobre quem essa pessoa é de verdade. Dona Marisa não precisava de livro para ensinar isso. Ensinava pelo exemplo todo dia, sem perceber. Isabela cresceu sendo exatamente o reflexo disso. Não era a menina mais bonita da sala, não era a mais popular, não era a que tinha as roupas mais novas. Era a que as pessoas procuravam quando precisavam de uma resposta honesta, porque todo mundo sabia que Isabela dizia o que pensava, sem crueldade, mas sem mentira. Era a que ficava até mais tarde ajudando o colega que não havia entendido a matéria. Era a que defendia quem estava sendo deixado de lado, sem fazer discurso, apenas se colocando ao lado. Aos 20 anos, havia terminado o ensino médio com notas suficientes para passar no vestibular de pedagogia numa universidade estadual. Havia comemorado com Dona Marisa numa janta simples em casa, com aquele frango assado que a mãe fazia nos dias especiais e que cheirava a infância inteira. O futuro parecia pequeno e bonito daquele jeito que os futuros honestos têm quando ainda estão no começo.
E então a vida resolveu ampliar tudo sem pedir licença. Foi numa viagem de ônibus interestadual, daquelas viagens longas de mais de 12 horas, que o interior do Brasil conhece bem, que Isabela conheceu Zahir Al-Hakim. Ela ia visitar uma tia em Brasília. Ele estava no Brasil a negócios, acompanhado de um único assessor, e havia perdido o voo particular por um contratempo de agenda que o havia deixado, pela primeira vez em muito tempo, tendo que se virar com os meios de transporte comuns. Zahir Al-Hakim tinha 34 anos e era o tipo de homem cuja presença mudava a temperatura de qualquer ambiente sem que ele precisasse fazer nada além de existir. Alto, de pele bronzeada, com olhos escuros que pareciam processar tudo ao redor numa velocidade que a maioria das pessoas não alcançava. Havia algo nele que era simultaneamente imponente e contido, como uma força enorme que havia aprendido a não precisar se provar. Ele estava sentado na poltrona ao lado da dela por pura coincidência de numeração de assentos e passou a primeira hora da viagem olhando pela janela com aquele silêncio de quem está acostumado a pensar em voz alta apenas quando necessário. Isabela, por sua vez, estava lendo um livro e não havia prestado atenção especial nele, além do registro automático de que havia alguém ao seu lado. Foi o assessor, sentado uma fileira atrás, quem quebrou o silêncio sem querer. Falava em árabe com Zahir sobre um documento que precisava ser revisado, e a discussão havia ficado levemente acalorada quando os dois perceberam que não havia sinal de internet suficiente para acessar o arquivo necessário. Isabela levantou os olhos do livro sem querer, porque o tom da conversa havia mudado, e encontrou Zahir olhando para ela com aquela expressão direta que ela demoraria algum tempo para entender completamente. "Desculpe o barulho", disse ele em português surpreendentemente bom para quem claramente não era brasileiro. "Não precisa pedir desculpa", respondeu ela, voltando os olhos para o livro. Não era barulho, era conversa. Ele ficou em silêncio por um segundo. E então, "Você fala com muita naturalidade para alguém que acabou de ser incomodada." Isabela levantou os olhos novamente. "Não fui incomodada", disse ela simplesmente. "Fui distraída por um segundo. São coisas diferentes." Zahira olhou por um momento com uma expressão que ela não soube nomear completamente naquela hora. Mais tarde entenderia que era surpresa, o tipo raro de surpresa que acontece quando alguém diz algo completamente simples de um jeito que parece novo. Conversaram por quase 3 horas naquela viagem. Não de forma contínua, havia pausas, havia momentos de silêncio que nenhum dos dois forçou a preencher. Havia a paisagem do cerrado passando pela janela como pano de fundo daquilo tudo. Ele perguntou sobre ela com aquela curiosidade direta que não tinha joguinhos. Ela respondeu com a mesma honestidade de sempre. Falou sobre Dona Marisa, sobre seu Renato, sobre a pedagogia, sobre o interior de Goiás que ela amava com aquele amor de quem cresceu num lugar e aprendeu a enxergar a beleza que os de fora não veem logo de cara. Zahir ouviu com uma atenção que Isabela não estava acostumada a receber de ninguém, muito menos de um estranho num ônibus interestadual. Era a atenção de quem está realmente presente, não a atenção educada de quem está esperando a vez de falar. Quando ela perguntou sobre ele contou com a mesma direteza. Empresa de energia e infraestrutura, família grande no Oriente Médio, uma vida de viagens que havia dado a ele o privilégio de conhecer muito e a solidão de não pertencer completamente a lugar nenhum. "Isso não te pesa?" perguntou ela, com aquela franqueza que às vezes surpreendia as pessoas que não a conheciam. Zahir ficou em silêncio por um momento. "Pesa!" respondeu ele, e havia uma honestidade nua naquelas 2 palavras que ela não havia esperado de alguém que parecia tão sólido. Quando o ônibus chegou a Brasília e as pessoas começaram a se levantar com a pressa de fim de viagem, Zahir se virou para ela antes de qualquer um dos dois se mover. "Posso te pedir o número?" disse ele, com aquela direteza que ela já havia aprendido a reconhecer como a forma dele de ser.
Isabela o olhou por um segundo. Havia algo naquele homem que era real de um jeito que ela conseguia sentir, mas não conseguia ainda explicar. Não era o dinheiro, não era a presença, não era nada que estivesse na superfície. Era algo mais fundo, algo que tinha a ver com a forma como ele havia respondido, pesa com tanta honestidade simples. Pode, disse ela, e deu. Nos meses seguintes, Zahir voltou ao Brasil 4 vezes, não por negócios, por Isabela. E Isabela foi conhecendo, camada por camada, quem ele era além da primeira impressão. Um homem que ligava para perguntar como havia sido o dia, sem nenhum outro motivo além de querer saber. Que mandava mensagem quando via algo que lembrava uma conversa que haviam tido. Que ouvia Dona Marisa com o mesmo respeito com que ouvia qualquer pessoa importante na sua vida, porque havia aprendido que as pessoas importantes de Isabela eram, por extensão, importantes para ele também. E havia também a família Al-Hakim, que Zahir foi apresentando aos poucos com aquele cuidado de quem sabe que o terreno é minado, mas que não quer esconder a realidade. A família era tradicional, exigente, e havia uma expectativa sobre quem deveria estar ao lado do herdeiro Al-Hakim, que Isabela claramente não cumpria nos critérios que eles haviam estabelecido. Ela não era árabe, não era da mesma religião, não era de família conhecida, não havia sido apresentada pelos canais corretos. Zahir havia casado com ela mesmo assim. Com a bênção relutante do pai e a resistência aberta da mãe, Soraya Al-Hakim, uma mulher de 60 anos que havia construído a própria identidade em torno do sobrenome que carregava e que via em Isabela uma ameaça ao mundo que havia passado décadas construindo. 2 meses de casamento. Era o tempo que Isabela tinha dentro daquela família quando o médico saiu do quarto de Zahir com a cabeça baixa e tudo mudou de repente. Ou pareceu mudar. A notícia havia chegado numa tarde de quarta-feira, sem aviso, sem preparação, sem aquele tempo que a gente imagina que vai ter antes que as coisas difíceis apareçam. Zahir havia passado mal durante o almoço, havia sido levado ao quarto pelos assessores com uma urgência que deixou todo mundo em silêncio, e o médico particular da família havia sido chamado com uma pressa que Isabela nunca havia visto dentro daquela mansão onde tudo tinha um ritmo controlado e calculado. Ela havia ficado do lado de fora do quarto o tempo inteiro, encostada na parede do corredor, com as mãos entrelaçadas sobre o peito, ouvindo o movimento lá dentro sem conseguir entrar, porque Soraya Al-Hakim havia fechado a porta na sua frente com uma firmeza que não precisava de palavras para dizer o que significava. Quando o médico saiu, o corredor havia se enchido. Soraya, os 2 cunhados de Isabela, Rami e Khalid, a cunhada Dina, 2 assessores sênior e uma tia idosa que morava na ala leste da mansão e que aparecia nos momentos graves como se tivesse um radar para eles. Todos ali, todos com aquelas expressões fechadas, todos olhando para o médico com uma atenção tensa. O médico falou em árabe, baixo, e Isabela não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Era o tom de notícia séria. Era o tom de coisa que não tem solução rápida. Foi Dina, a cunhada mais jovem, que se virou para Isabela e traduziu com aquela gentileza cuidadosa de quem não quer machucar, mas não tem como evitar. Problema no coração, disse ela em voz baixa. O médico disse que precisa de repouso absoluto e de mais exames. Pode ser sério. Isabela ficou em silêncio por um momento. Sentiu o estômago afundar daquele jeito específico que só acontece quando algo que você não estava preparada para perder de repente parece frágil demais. Foi então que Soraya se aproximou dela. A sogra estava com aquela postura impecável de sempre, mas havia nos olhos dela algo que Isabela havia aprendido a identificar nas últimas semanas: a avaliação. Soraya Al-Hakim avaliava tudo e todos o tempo inteiro, como uma pesquisadora que nunca desliga o modo de análise. Agora vamos ver do que você é feita,
disse a sogra, sem baixar a voz, sem o menor disfarce. Isabela a olhou por um segundo sem responder. Depois, virou-se para a porta do quarto. "Posso entrar?" perguntou. E a pergunta era para Soraya não porque precisasse de permissão, mas porque havia escolhido, conscientemente, não criar um conflito na porta do quarto de um homem doente. Soraya ficou em silêncio por um momento. E então se afastou da porta sem dizer nem sim nem não, que era a forma dela de dizer pode entrar sem precisar conceder nada verbalmente. Isabela entrou. O quarto estava na penumbra, com as cortinas quase fechadas, deixando passar apenas uma faixa fina de luz. Zahir estava deitado com os olhos fechados, a respiração lenta e regular, com aquela palidez que as pessoas têm quando o corpo está usando toda a energia disponível para alguma batalha interna. Havia monitores ao lado da cama, havia um soro pendurado num suporte, havia aquele cheiro específico de ambiente medicado que Isabela conhecia bem porque havia passado horas em hospitais quando o pai estava internado anos atrás. Ela puxou a cadeira ao lado da cama e se sentou sem fazer barulho. Ficou olhando para ele por um momento, para aquele homem que havia aparecido na sua vida num ônibus interestadual e que havia mudado a direção de tudo sem que ela houvesse planejado nada disso. Havia uma vulnerabilidade nele, deitado ali que ela nunca havia visto antes. Porque Zahir al-Hakim era o tipo de homem que parecia sólido em qualquer circunstância. E ver essa solidez temporariamente suspensa criava uma ternura dentro dela que não precisava de explicação. Pegou a mão dele com cuidado, como quem pega algo que importa e não quer apertar forte demais. E ficou. Não saiu para o jantar. Não saiu quando os assessores bateram discretamente na porta para perguntar se precisava de alguma coisa. Não saiu quando Soraya mandou Dina dizer que a mesa estava posta e que seria adequado que ela se juntasse à família. Mandou dizer, pela mesma Dina, que agradecia, mas que ficaria ali. Dona Marisa havia ensinado que presença é a forma mais honesta de amor que existe. Não o presente caro, não o gesto grandioso, não a declaração em público. A presença, o simples fato de estar quando é difícil estar. Isabela estava. Por volta das 10 da noite, quando a mansão havia quietado e o corredor do lado de fora estava silencioso, a porta do quarto se abriu levemente. Era Rami, o cunhado mais velho, 38 anos, um homem de poucas palavras que havia tratado Isabela com uma neutralidade educada, que ela interpretava como a forma mais respeitosa de reserva de julgamento. Ele ficou parado na entrada por um segundo, olhando para ela, sentada ao lado da cama, com a mão de Zahir entre as suas. "Você não comeu", disse ele. "Não estava com fome", respondeu ela simplesmente. Rami ficou em silêncio por um momento. Depois entrou, pousou uma bandeja sobre a mesa lateral com um sanduíche e um copo de suco e saiu sem mais palavras. Era um gesto pequeno, mas dentro daquela mansão, naquele contexto, tinha o tamanho de uma declaração. Isabela olhou para a bandeja. E então, porque o corpo tem sua própria sabedoria independente do que a cabeça está processando, comeu. A madrugada passou devagar, com aquele ritmo específico das horas que se recusam a andar quando a gente mais precisa que andem. Isabela cochilou por alguns períodos curtos na cadeira, sempre acordando com qualquer movimento de Zahir, sempre verificando, sempre presente. Foi por volta das 3 da manhã que ela percebeu algo. Havia saído ao banheiro rapidamente e voltado em silêncio. E ao se aproximar da cama, antes de Zahir perceber que ela estava de volta, ela o viu. Viu os olhos dele abertos, olhando para o teto com uma expressão que não era de sofrimento, não era de dor, não era de alguém lutando contra algo, era uma expressão de alguém que estava pensando, profundamente, claramente pensando. Isabela parou no meio do quarto. Zahir sentiu a presença dela e fechou os olhos rapidamente, voltando àquela respiração lenta e regular de antes. Ela ficou parada por um segundo, olhou para ele.
Olhou para os monitores ao lado da cama, que mostravam números estáveis demais para alguém com um problema sério no coração. Olhou para o soro, que havia mal diminuído desde que havia entrado no quarto horas atrás. Então olhou novamente para Zahir, para a levíssima tensão nos ombros de um homem que estava fingindo relaxamento, a tensão sutil que só existe em corpos que estão conscientes e se esforçando para parecer inconscientes. Isabela caminhou devagar até a cadeira e se sentou. Ficou em silêncio por um longo momento, e então, sem elevar a voz, sem drama, sem acusação, disse simplesmente: "Você pode abrir os olhos, eu já vi." O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos. E então Zahir al-Hakim abriu os olhos e olhou para ela com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes. Era a expressão de alguém que foi descoberto e que ainda não sabe o tamanho do que vem a seguir. Isabela o olhou de volta com aquela calma de Goiás, que não precisava de volume para ser sentida. "Me explica", disse ela. E havia tanto peso nessas 2 palavras, tanta coisa embutida nelas, que Zahir ficou em silêncio por um momento que durou mais do que qualquer silêncio daquela noite inteira. Porque a mulher sentada diante dele não estava com raiva, não estava chorando, não estava fazendo drama, estava simplesmente pedindo a verdade com uma serenidade que era de longe a coisa mais assustadora que ele havia enfrentado naquela noite toda. Ele havia planejado cada detalhe daquele teste com meses de antecedência, mas não havia planejado isso. Zahir ficou em silêncio por um tempo que Isabela não tentou preencher. Havia aprendido com Dona Marisa que os silêncios importantes precisam ser respeitados, porque é dentro deles que as pessoas encontram as palavras que realmente querem dizer, não as palavras que acham que deveriam dizer. Ele se sentou na cama devagar, deixando de lado a postura de doente com uma naturalidade que confirmava o que ela já havia percebido. Ficou com as mãos no colo, olhando para elas por um momento, como alguém que está organizando uma confissão que não ensaiou porque não havia planejado precisar fazê-la. "Eu precisava saber", disse ele por fim. Isabela o olhou sem dizer nada, esperando o resto. "Minha família não aceitou você desde o começo", continuou ele, com aquela honestidade direta que havia sido a primeira coisa que ela havia reconhecido nele. "Minha mãe disse antes do casamento que você havia me enfeitiçado, que uma menina do interior do Brasil, sem família conhecida, sem nome, sem conexões, só poderia estar interessada no dinheiro." Ele pausou. "E eu precisava ter certeza de que ela estava errada." "Então você fingiu estar morrendo", disse Isabela, e havia uma secura naquelas palavras que não era crueldade, mas que era completamente honesta sobre o peso do que havia sido feito. Tão grave assim", disse ele. "O médico é de confiança, sabia que era um teste. Os monitores mostravam dados reais, mas dentro da normalidade. Não era para parecer terminal, era para parecer sério o suficiente para revelar caráter." E o que você esperava que eu fizesse?" perguntou ela, com aquela franqueza direta que não deixava espaço para resposta evasiva. Zahir ficou em silêncio por um momento. "Não sei exatamente", admitiu ele. "Talvez que você ficasse nervosa com a ideia de perder o acesso ao dinheiro, que começasse a perguntar sobre heranças, sobre bens, sobre o que aconteceria com você se eu não melhorasse. Talvez que fosse embora para o Brasil na primeira oportunidade, alegando que precisava de apoio emocional longe daqui." Isabela ficou em silêncio por um momento. Havia algo dentro dela que estava quente, não fervendo, mas quente, daquele jeito específico que precede uma clareza que não tem mais paciência para rodeios. "E o que você viu?" perguntou ela. Zahir a olhou diretamente. "Vi você ficar", disse ele simplesmente, "a noite inteira, sem comer, sem reclamar, sem perguntar nada sobre dinheiro ou herança ou o que seria de você. Vi você segurar minha mão no escuro, sem saber que eu estava acordado e sentindo." Ele pausou. "Vi você descobrir que eu estava fingindo e, em vez de explodir,
Pedir uma explicação com a calma de alguém que respeita a verdade mais do que respeita o próprio orgulho ferido. O quarto ficou em silêncio por um momento. Lá fora, Dubai estava na sua madrugada quieta, com aquela respiração lenta de cidade que nunca para, mas que às 3 da manhã faz uma pausa quase imperceptível. Zahir, disse ela por fim. E havia um peso diferente no nome dele dessa vez. O peso de alguém que está prestes a dizer algo que importa e que não vai recuar depois de dizer. Você tem todo o direito de querer ter certeza de que a pessoa ao seu lado está ali por razões certas. Entendo isso. Até respeito isso, porque faz sentido no mundo em que você vive, rodeado de gente que quer algo de você antes de querer você. Ele a olhou em silêncio, ouvindo. Mas existe uma diferença enorme entre querer certeza e me transformar num objeto de teste sem me avisar. Ela não elevou a voz, mas cada palavra tinha uma precisão que dispensava volume. Você me casou. Me trouxe para o outro lado do mundo. Me colocou dentro de uma família que já me olha com desconfiança desde o primeiro dia. Então, em vez de simplesmente conversar comigo, em vez de me perguntar diretamente o que sente, o que quer, o que precisa saber, você montou uma encenação inteira com médico, soro e monitores. Zahir ficou em silêncio. Não havia defesa no rosto dele. Havia algo mais próximo de vergonha, aquela vergonha específica de quem está vendo o próprio comportamento de um ângulo novo e não está satisfeito com o que vê. Você tinha medo, disse ela, e não era acusação, era constatação. Tinha, admitiu ele sem hesitar. De quê? Ele ficou em silêncio por um momento mais longo, e então disse algo que ela não havia esperado de um homem que parecia tão sólido e tão seguro de si mesmo em qualquer circunstância. De me importar de verdade com alguém e estar errado, disse ele, de ter escolhido com o coração e descobrir que minha mãe tinha razão. Ele olhou para as próprias mãos. Já vi isso acontecer com pessoas próximas. Já vi homens da minha família serem destruídos por escolhas que fizeram com o coração sem usar a cabeça. E aprendi, talvez de forma errada, que o coração precisa ser testado antes de ser confiado. Isabela ficou olhando para ele por um longo momento. Havia uma honestidade naquelas palavras que ela não podia ignorar, mesmo estando com o coração apertado pelo que havia sido feito. Porque Dona Marisa havia ensinado que entender o porquê de algo não significa aceitar o que foi feito, mas significa ter a informação completa antes de decidir o que fazer a seguir. Eu não sou uma teoria para ser testada, disse ela por fim. Sou uma pessoa, com história, com dignidade, com sentimentos reais que passaram por uma noite real ao lado de uma cama, acreditando que o marido podia estar gravemente doente. Ela parou por um segundo. Isso dói, Zahir, independente de qual foi a sua intenção. Eu sei, disse ele, e havia naquelas duas palavras um peso que ela reconheceu como genuíno. O silêncio que se instalou depois foi diferente de todos os anteriores daquela noite. Não era o silêncio de quem está esperando a vez de falar. Era o silêncio de dois adultos que estão sentados diante de algo importante e que sabem que o que vem a seguir vai definir muita coisa. Foi Zahir quem falou primeiro, e quando falou, a voz tinha uma textura diferente, mais baixa, mais pessoal, como se estivesse retirando uma camada que normalmente mantinha no lugar. Minha mãe perdeu meu pai quando eu tinha 16 anos, disse ele. Não para a morte, para outra mulher. Uma mulher que havia entrado na nossa família, exatamente da forma que minha mãe temia, com um sorriso que escondia uma agenda que ninguém havia percebido até ser tarde demais. Ele olhou para Isabela. Minha mãe nunca se recuperou completamente disso. E eu cresci vendo o que a traição faz com uma pessoa por dentro. Isabela ficou em silêncio, ouvindo. Não estou usando isso como desculpa, continuou ele. Estou usando como explicação, porque você me pediu uma explicação e você merece uma completa, não pela metade.
Ela assentiu levemente. Então me diz uma coisa, disse ela. O que você viu essa noite foi suficiente para você? Ou ainda tem dúvida? Zahir a olhou diretamente, com aquela atenção total que havia sido a primeira coisa que ela havia reconhecido nele num ônibus interestadual meses atrás. Não tenho dúvida nenhuma, disse ele. Então nunca mais faça isso, respondeu ela simplesmente, sem drama, sem ameaça, apenas com aquela clareza de Goiás que não precisava de enfeite para ser sentida. Não porque eu vá embora se você fizer, mas porque nenhuma relação de verdade sobrevive sendo construída sobre testes. Relação de verdade se constrói sobre conversa, sobre honestidade, sobre perguntar quando você quer saber algo, em vez de montar uma cena para descobrir. Zahir ficou em silêncio por um longo momento. E então fez algo que ela não havia esperado. Se levantou da cama, foi até onde ela estava sentada, se ajoelhou levemente à sua frente e a olhou nos olhos de uma distância que não tinha mais nenhuma encenação, nenhum teste, nenhuma camada de proteção entre os dois. Você tem razão, disse ele, em tudo. E eu sei que pedir desculpa agora não desfaz o que foi feito, mas estou pedindo mesmo assim, porque você merece ouvir isso de frente, de verdade, sem nenhum médico de mentira no meio. Isabela o olhou por um longo momento. Havia muita coisa dentro dela naquele momento. A dor de ter passado uma noite inteira acreditando numa mentira. A raiva justa de ter sido testada como um objeto. Mas havia também a compreensão de um homem que havia crescido vendo o amor ser usado como arma e que havia aprendido, de forma errada, a se proteger disso. E havia ainda algo que ela não queria ignorar. Ele havia ficado acordado a noite inteira, observando quem ela era quando achava que ninguém estava vendo. E o que havia visto havia sido suficiente para ele chegar ao chão diante dela sem orgulho nenhum no caminho. Isso não resolvia tudo, mas era um começo honesto. Levanta, disse ela por fim. Ele se levantou. A gente vai conversar muito mais sobre isso, disse ela. Amanhã, com a cabeça descansada, com calma, com tudo que precisa ser dito sendo dito direito. Ela o olhou. Mas agora você vai dormir de verdade porque eu também preciso dormir. E nenhum dos dois consegue pensar direito assim. Zahir ficou olhando para ela por um segundo com aquela expressão que ela estava aprendendo a ler como admiração. O tipo quieto de admiração que não precisa de palavras para existir. Combinado, disse ele. E foi o que fizeram. O que nenhum dos dois sabia era que do outro lado da porta, no corredor, havia uma pessoa que havia ouvido parte daquela conversa sem querer, que havia chegado para verificar o estado de Zahir e que havia ficado parada diante da porta fechada quando as vozes dentro do quarto haviam começado. E essa pessoa estava voltando para o próprio quarto com uma expressão que não era a mesma com que havia saído. A manhã chegou com aquela luz específica de Dubai que não pede licença para entrar, dourada e direta, como se o sol tivesse decidido que não havia tempo a perder. Isabela acordou na cadeira do quarto, com o pescoço levemente dolorido e aquela desorientação de segundos que acontece quando se acorda num lugar diferente da cama habitual. Levou um momento para lembrar de tudo. E quando lembrou, o peso do que havia acontecido pousou sobre ela com uma clareza que o sono havia adiado, mas não havia resolvido. Zahir ainda dormia, dessa vez de verdade, com aquela respiração profunda e regular de quem finalmente havia deixado o corpo descansar de verdade. Isabela ficou olhando para ele por um momento antes de se levantar. Havia algo naquele rosto dormindo que era diferente do rosto que ela conhecia acordado. Menos camadas, menos controle, apenas o homem. Ela foi ao banheiro, se arrumou o melhor que podia com o que tinha e saiu do quarto com cuidado para não fazer barulho. O corredor estava silencioso naquela hora cedo. A mansão tinha aquele silêncio específico das casas grandes antes que todo mundo acorde. Um silêncio que parece emprestado e que vai embora assim que a primeira porta abre.
Isabela caminhou em direção à cozinha com a intenção de fazer um café, porque havia uma coisa que o interior de Goiás havia ensinado, que nenhum problema do mundo era grande demais para não começar a ser enfrentado depois de um café quente. Mas não chegou à cozinha, porque no meio do corredor, sentada numa das cadeiras altas que ficavam encostadas na parede como decoração, estava Soraya Al-Hakim, de roupão, com o cabelo preso e sem as joias habituais, o que a tornava uma versão diferente de si mesma, mais humana, menos armadura. As duas se olharam por um segundo. Isabela continuou caminhando em direção à cozinha e disse ao passar: "Bom dia." "Espera", disse Soraya. Isabela parou. Virou-se para a sogra com aquela calma de sempre, esperando. Soraya ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos no colo com uma expressão que Isabela nunca havia visto nela. Não era a expressão avaliativa de sempre. Não era a dureza calculada com que a sogra costumava se apresentar para o mundo. Era algo mais próximo do rosto de quem passou a noite inteira com alguma coisa pesada por dentro e ainda não sabe bem o que fazer com ela. "Eu ouvi", disse Soraya por fim. "Parte da conversa de vocês. Não estava bisbilhotando. Fui verificar meu filho e parei quando ouvi as vozes." Isabela não disse nada. Esperou. "Ouvi o que você disse a ele", continuou a sogra, "sobre testes, sobre conversa, sobre construir relação com honestidade." Ela pausou. "E ouvi meu filho pedir desculpa de um jeito que eu nunca ouvi ele pedir desculpa para ninguém na vida." O corredor ficou em silêncio por um momento. Lá fora, pela janela no fundo do corredor, Dubai começava a acordar com aquele movimento gradual de cidade que vai aumentando o volume aos poucos. "Por que você ficou a noite inteira?" perguntou Soraya, e havia uma sinceridade nua naquela pergunta que era completamente diferente de tudo que a sogra havia dito a ela até então. Não era teste. Era curiosidade genuína. Porque ele é meu marido", respondeu Isabela simplesmente. "Ah, mas você não sabia que era mentira." Não sabia", confirmou ela. "Mas isso não muda a resposta. Se fosse verdade, eu teria ficado. Se é mentira, eu também teria ficado. Porque não é sobre a doença. É sobre a pessoa." Soraya ficou em silêncio por um momento que durou mais do que os anteriores. E Isabela viu, com uma clareza que não havia esperado encontrar naquele corredor naquela manhã cedo, que havia algo se movendo dentro daquela mulher. Algo que havia sido construído ao longo de muitos anos de dor e desconfiança, e que estava sendo tocado por algo que não havia encontrado antes. "Meu marido me abandonou", disse Soraya de repente, e as palavras saíram com aquela qualidade de coisa que ficou guardada por tempo demais e que encontrou finalmente uma brecha para sair. Por uma mulher que havia entrado nesta família, sorrindo para todo mundo e guardando uma agenda que ninguém havia percebido. Ela olhou para Isabela. "Você sabe disso?" "Zair me contou ontem à noite", disse Isabela. Soraya piscou levemente. Claramente não havia esperado isso. "Ele te contou?" Contou, como parte da explicação do que havia feito e por quê." A sogra ficou em silêncio por um momento, e havia algo no rosto dela que era difícil de nomear completamente. Era a expressão de alguém que havia passado anos construindo uma narrativa sobre uma pessoa e que, de repente, se depara com uma evidência que não se encaixa nessa narrativa. "Eu não fui justa com você", disse Soraya, e as palavras saíram devagar, como se cada uma custasse algum esforço. "Desde o começo, decidi quem você era antes de te conhecer de verdade, porque você vinha de um lugar que eu havia aprendido a temer sem razão específica para temer você." Isabela ficou em silêncio, ouvindo. "Isso não está certo", continuou a sogra. "E eu sei que não está certo, mas quero que você saiba que eu sei." Era o máximo que Soraya Al-Hakim conseguia chegar naquele momento, e Isabela era inteligente o suficiente para reconhecer isso.
Não era um pedido de desculpa completo e elaborado. Era uma abertura. Um craque na armadura que havia sido construída ao longo de décadas. E aberturas, por menores que sejam, são o começo de tudo. Obrigada por me dizer isso, disse Isabela simplesmente. Soraya assentiu. E então, com aquela mudança de tom que as pessoas usam quando querem sinalizar que o momento vulnerável está sendo guardado de volta no lugar seguro, disse: o café está pronto na cozinha. Faço toda manhã às 6. Obrigada, respondeu Isabela, e caminhou até a cozinha. O café estava forte e bom, daquele jeito que cafés árabes são, com um aroma que ela havia aprendido a gostar nas últimas semanas. Ela ficou sentada na bancada da cozinha, sozinha, tomando o café devagar e deixando a manhã se organizar dentro dela. Havia muita coisa para processar. A conversa com Zahir, a confissão de Soraya, a noite inteira ao lado de uma cama, acreditando numa mentira. Era muita coisa. Mas havia também aquela clareza específica que vem depois das noites difíceis, quando a fumaça baixa e a gente consegue ver o terreno com mais precisão do que antes. Zahir apareceu na cozinha 40 minutos depois, com aquela aparência de quem dormiu de verdade, mas ainda está carregando o peso do que havia acontecido. Ele a encontrou sentada na bancada com a segunda xícara de café e se serviu em silêncio antes de se sentar ao lado dela. Ficaram assim por alguns minutos, os dois sem falar, com o café quente e a manhã de Dubai entrando pela janela. Conversei com sua mãe no corredor, disse Isabela por fim. Zahir virou o rosto para ela. O que ela disse? Disse que não foi justa comigo. Isabela tomou um gole de café. Do jeito dela, claro, nada muito elaborado. Mas disse. Zahir ficou em silêncio por um momento, com uma expressão que ela leu como surpresa genuína. Minha mãe não admite erro para ninguém, disse ele. Eu sei, respondeu Isabela. Por isso sei que custou alguma coisa para ela dizer. Ele a olhou por um longo momento. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, disse ele, e havia na voz uma simplicidade que tornava aquelas palavras maiores do que qualquer declaração elaborada seria. Sou do interior de Goiás, respondeu ela, com aquele humor suave que aparecia nos momentos certos. A gente não tem muita paciência para complicar o que é simples. Ele sorriu, e foi o sorriso mais real que ela havia visto nele desde que havia chegado àquela mansão. Precisamos conversar, disse ele voltando ao tom sério, com aquela transição direta que era só dele. Sobre o que aconteceu, sobre o que precisa mudar, sobre o que eu quero construir com você de verdade, sem teste, sem encenação. Precisamos, concordou ela, mas primeiro você vai me dizer uma coisa. Ok! Isabela pousou a xícara na bancada e o olhou diretamente. O médico que participou disso, ele sabia que eu estava passando a noite inteira do lado de fora do quarto, acreditando que você podia estar gravemente doente. Zahir ficou em silêncio por um segundo. Sabia, admitiu ele. Então ele também precisa de uma conversa, disse ela. Porque médico que usa a profissão para participar de encenação emocional de terceiros é um problema que vai além de mim e de você. Zahir a olhou por um longo momento, e então fez algo que ela não havia visto antes. Balançou a cabeça com aquela expressão de alguém que acabou de perceber que havia subestimado completamente a dimensão do que havia feito. Você está certa, disse ele simplesmente. Eu sei, respondeu ela pela segunda vez naquela manhã. E dessa vez ele riu de verdade, com aquele riso curto e genuíno que ela havia aprendido a guardar desde o ônibus interestadual meses atrás. A conversa que se seguiu durou 2 horas. Sentados na bancada da cozinha, com o café esquentando de novo no fogão e Dubai acordando completamente lá fora, Zahir e Isabela disseram tudo o que precisava ser dito. Ele falou sobre o medo, sobre a história da família, sobre os padrões que havia herdado sem perceber e que precisavam ser quebrados conscientemente. Ela falou sobre o que esperava, sobre o que precisava para confiar,
sobre os limites que existiam e que não eram negociáveis. Não foi uma conversa fácil, mas foi uma conversa real. E conversas reais, por mais difíceis que sejam, têm um valor que nenhum teste encenado jamais conseguirá ter. Quando Rami entrou na cozinha às 8 da manhã e os encontrou ainda ali, com xícaras vazias e aquela expressão de pessoas que acabaram de atravessar algo importante juntas, ele os olhou por um segundo e então foi direto à cafeteira sem dizer nada. Mas antes de sair com a xícara na mão, parou na porta e falou sem se virar completamente. "O café da manhã está sendo servido na sala", disse ele. "Minha mãe pediu que vocês dois estivessem presentes." E havia algo no tom daquelas palavras que era diferente de todas as outras vezes que Rami havia falado com Isabela. Havia um respeito ali que não estava antes, pequeno, ainda no começo, mas completamente real. O que estava prestes a acontecer na sala do café da manhã, com a família inteira reunida, mudaria de vez a posição de Isabela dentro daquela casa. E ninguém havia planejado isso. Nem Zahir, com todos os seus testes, nem Soraya, com toda a sua resistência, nem Isabela, com toda a sua calma. Tinha acontecido simplesmente porque ela havia sido quem era quando ninguém estava esperando. A sala do café da manhã da mansão Al-Hakim era diferente da sala de jantar. Menor, mais íntima, com uma mesa redonda que forçava todo mundo a estar na mesma distância de todo mundo, sem cabeceira, sem hierarquia geográfica. Havia algo nessa escolha arquitetônica que Isabela havia notado na primeira vez que havia sentado ali, e que havia achado curiosamente democrático para uma família tão hierárquica em tudo o mais. Quando ela e Zahir chegaram, a família já estava quase toda presente. Rami, a esposa, Khalid e a namorada, Dina com aquele sorriso de sempre que era o mais genuíno da casa, e a tia idosa que aparecia nos momentos graves e que aparentemente também aparecia nos cafés da manhã. E Soraya, sentada com aquela postura impecável de sempre, com as joias de volta e o cabelo arrumado, tendo guardado a versão de roupão e vulnerabilidade do corredor, cedo de volta no lugar onde as guardava. Isabela se sentou ao lado de Zahir, com aquela naturalidade de quem está exatamente onde deve estar, e correspondeu aos bons dias com um bom dia próprio que chegou para cada pessoa na mesa sem pressa e sem cerimônia excessiva. O café foi sendo servido em silêncio pelos primeiros minutos, aquele silêncio de família grande que ainda está acordando e que ainda não encontrou o ritmo da conversa do dia. Isabela comeu com calma, respondeu quando foi perguntada, não forçou nada. Era quem era, como sempre. Foi Soraya quem quebrou o silêncio maior e o fez de um jeito que ninguém à mesa havia esperado. Ela pousou a xícara de chá com aquele gesto delicado e calculado de sempre. Olhou para o centro da mesa, como quem está prestes a dizer algo que havia decidido dizer e que não vai recuar independente de como seja recebido, e falou. Quero dizer uma coisa para esta família. Todas as conversas paralelas pararam. Todos os olhares se voltaram para Soraya, com aquela atenção automática que as matriarcas conseguem quando falam com esse tom específico. Ontem à noite, meu filho inventou uma doença para testar a esposa dele, disse ela, com uma clareza que não deixava espaço para interpretação diferente. O silêncio que se instalou foi o tipo que pesa. Zahir ficou com a xícara parada no ar por um segundo. Isabela continuou com aquela expressão neutra de sempre, ouvindo. Eu sabia, continuou Soraya. Fui eu quem sugeriu a ideia. O peso do silêncio dobrou. Isabela olhou para Soraya. Zahir olhou para a mãe. Rami e Khalid trocaram um olhar rápido que significava que não haviam sabido disso. Dina pousou o garfo devagar. Sugeri porque tinha medo, disse Soraya. E havia naquelas palavras uma coragem específica, a coragem de quem está acostumada a ser a mais forte do ambiente e que está escolhendo voluntariamente ser vulnerável diante de todo mundo.
Medo de ver meu filho ser enganado, medo de ver esta família ser usada, medo de repetir uma história que já destruiu muito dentro destas paredes. Ela olhou diretamente para Isabela. Eu estava errada, não só sobre o método, sobre você. O café da manhã inteiro estava parado. Ninguém comia, ninguém bebia, ninguém fazia nenhum daqueles movimentos pequenos que as pessoas fazem para parecer que não estão prestando tanta atenção quanto estão. Ah, o que você fez ontem à noite? Continuou Soraya, com aquela voz que havia perdido a dureza calculada e que soava como algo mais real embaixo disso. Ficar ali a noite inteira sem pedir nada, sem reclamar, sem pensar em você mesma antes de pensar nele. E então descobrir a mentira e responder com calma e clareza, em vez de explodir. Isso não é o comportamento de alguém que está aqui pelo que esta família tem. É o comportamento de alguém que está aqui por quem meu filho é. Isabela ficou em silêncio. Havia muita coisa dentro dela naquele momento. Muita coisa que teria sido fácil deixar transbordar. A dor da noite anterior. O peso de 2 meses sendo olhada com desconfiança, a raiva justa de ter sido testada como um objeto. Mas havia também aquela qualidade que Dona Marisa havia cultivado nela desde pequena. A qualidade de saber que os momentos importantes pedem presença, não reação. Obrigada por dizer isso, disse ela por fim, com aquela simplicidade que era só dela. Soraya assentiu. E então, numa coisa que fez Dina cobrir a boca discretamente com a mão e fez Rami olhar para o teto por um segundo, a matriarca Al-Hakim se levantou da cadeira, contornou a mesa redonda e parou ao lado de Isabela. E a abraçou. Não era um abraço longo. Não era o abraço caloroso de quem faz isso com facilidade. Era o abraço tenso e um pouco desajeitado de alguém que não abraça muito e que está fazendo isso porque decidiu que era a coisa certa e que não ia deixar o desconforto do gesto impedir que ele acontecesse. Mas era real e era suficiente. Isabela correspondeu ao abraço com a mesma simplicidade com que fazia tudo, sem drama, sem exagero, apenas presente. Quando Soraya voltou para o lugar, havia uma leveza diferente na sala, como se algo que havia estado preso no ar por semanas tivesse finalmente encontrado uma saída. Zahir olhou para Isabela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler completamente ao longo daqueles meses. Era a expressão de alguém que está vendo ao mesmo tempo o que havia quase perdido e o que ainda tinha. Dina foi a primeira a retomar o café da manhã com aquela energia prática de sempre. Bom, disse ela pegando o garfo de volta. Agora que a família entrou em colapso emocional antes das 9 da manhã, alguém pode me passar o pão? O riso que varreu a mesa foi o tipo que só existe quando as pessoas precisavam muito rir e finalmente encontraram a permissão para isso. Até Soraya, no seu canto, deixou o canto da boca se mover daquele jeito que era o máximo de riso que ela oferecia ao mundo. Isabela riu de verdade, com aquele riso de Goiás que não se contém quando quer sair. E foi o som mais bonito que havia saído daquela sala em muito tempo. Depois do café, quando a família foi se dispersando para o dia, Zahir a encontrou na varanda que dava para o jardim interno da mansão, onde ela havia ficado por alguns minutos sozinha, precisando de um momento de silêncio para deixar tudo assentar. Ele ficou ao lado dela, sem dizer nada por um tempo, olhando para o jardim com aquela paciência que havia sido a segunda coisa que ela havia reconhecido nele, logo depois da direteza. Como você está? Perguntou ele por fim. Isabela ficou em silêncio por um momento genuíno antes de responder. Estou bem, disse ela. Não do jeito fácil de bem, sabe? Do jeito que precisa de um tempo para virar bem de verdade. Mas estou bem. Eu entendo, disse ele. E você? Ela perguntou. Zahir ficou em silêncio por um momento. Envergonhado, disse ele com aquela honestidade direta que havia sido sempre a marca dele. Do que fiz, do método que escolhi, do tempo que perdi, desconfiando quando poderia ter simplesmente conversado. Ele olhou para ela.
e aliviado, de um jeito que ainda estou aprendendo a nomear. Aliviado por quê? Porque você ficou, disse ele simplesmente. Isabela o olhou por um momento, e então disse algo que havia estado dentro dela desde que havia saído do quarto naquela madrugada e que havia esperado o momento certo para ser dito. Eu não fiquei porque passei no teste, Zahir, disse ela. Fiquei porque escolhi ficar, que é diferente. E é isso que eu quero que você entenda de verdade. Não fiquei para provar nada para você, nem para sua mãe, nem para essa família. Fiquei porque quis. E da próxima vez que você sentir medo, a escolha que você tem não é entre montar um teste ou ficar calado. É entre me perguntar ou não me perguntar. Só isso. Zahira olhou por um longo momento com aquela atenção total, que havia sido sempre a forma mais honesta que ele tinha de mostrar que estava presente de verdade. Combinado, disse ele, e então, depois de uma pausa curta, posso te perguntar uma coisa agora? Pode sempre, respondeu ela. Você está feliz aqui? Isabela ficou em silêncio por um momento. Olhou para o jardim, para as flores que ela ainda não sabia o nome, mas que havia começado a reconhecer pelo cheiro. Pensou em Dona Marisa no interior de Goiás, no café forte e no frango assado dos dias especiais, na cidade pequena onde todo mundo se conhecia e onde a vida tinha um ritmo que não pedia pressa. E pensou também em Dubai, na mansão enorme, na família complicada e real, em Dina pedindo o pão com aquele humor que cortava o ar na hora certa, em Soraya abraçando com aquele abraço tenso e corajoso, em Rami trazendo a bandeja de sanduíche no meio da madrugada sem dizer nada. Estou aprendendo a ser, disse ela por fim, que é o começo de ser de verdade. Zahir assentiu. E então fez algo que ela não havia esperado naquele momento. Pegou o celular, abriu os contatos e discou um número que ela reconheceu imediatamente. O telefone tocou 2 vezes do outro lado. Alô? Respondeu a voz de Dona Marisa, aquela voz que cheirava a café e a tarde de Goiás. Dona Marisa, disse Zahir, com aquela formalidade levemente deslocada que Isabela havia aprendido a achar a coisa mais interessante do mundo. Aqui é o Zahir. Queria te pedir desculpa por ter feito a sua filha passar por uma noite difícil. E queria te dizer que vou cuidar dela como ela merece, sempre. Do outro lado, houve uma pausa. E então Dona Marisa disse, com aquela voz direta de professora de matemática aposentada que não tem tempo para rodeio. Zahir, você me liga de Dubai às 9 da manhã numa quinta-feira para pedir desculpa à mãe da sua esposa? Ligo, confirmou ele. Outra pausa. Tudo bem então, disse Dona Marisa, mas não deixa isso se repetir. Não vai, respondeu ele. Me passa a Isabela. Zahir entregou o telefone com um meio sorriso que ela guardou para sempre. Mãe, disse Isabela, e havia naquela única palavra toda a distância e todo o amor que coexistem quando a gente está longe de casa, mas não está perdida. Minha filha, respondeu Dona Marisa, tudo bem? Tudo, disse Isabela. E era verdade. Não do jeito fácil de verdade, mas do jeito que dura, o único que realmente vale alguma coisa. Elas ficaram no telefone por 20 minutos, enquanto Zahir voltava para dentro da mansão, deixando-a ter aquele espaço que havia aprendido que ela precisava e que era, por si só, uma forma de cuidado que ela havia começado a reconhecer como amor de verdade. Quando desligou, Isabela ficou mais alguns minutos na varanda, com Dubai brilhando além do jardim e o sol de manhã aquecendo os ombros com aquela generosidade específica que o sol de Dubai tem quando decide ser gentil. Havia chegado àquela cidade há 2 meses como a esposa nova que ninguém havia escolhido querer. Havia passado por testes que não havia pedido, por noites que não havia planejado, por conversas que haviam custado alguma coisa por dentro, mas que haviam deixado algo mais sólido no lugar do que havia custado. E havia ficado, não porque havia passado em algum teste, não porque havia provado algo para alguém.
havia ficado porque havia escolhido, de olhos abertos, construir alguma coisa real, num lugar que ainda estava aprendendo a chamar de casa. Dona Marisa havia dito uma vez que a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de que o que está do outro lado do medo vale mais do que o conforto de não atravessar. Isabela havia atravessado. E do outro lado, havia encontrado exatamente o que as pessoas encontram quando atravessam as coisas certas, pelos motivos certos. Havia encontrado o começo de verdade. Você chegou até aqui porque essa história te tocou, onde as histórias de verdade sempre tocam, bem no meio do peito. E se foi assim, então você já sabe que esse canal foi feito para você. Mas preciso da sua ajuda agora. O YouTube exige 1000 inscritos para que eu possa continuar trazendo histórias emocionantes como essa. E cada inscrição que você faz é uma porta que se mantém aberta para que a próxima história chegue até você. Se inscreve agora, é gratuito, leva 2 segundos e significa o mundo para mim. Ativa o sininho, deixa o like e me conta nos comentários. Você teria ficado no lugar da Isabela? Quero muito ler a sua resposta. Muito obrigado por ter dado o seu tempo e a sua atenção a essa história. Isso tem um valor que nenhum dinheiro compra. Até a próxima!